Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias, capítulo 2 e o versículo 2. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O profeta Sofonias foi um homem de Deus que profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá, entre os anos 640 e 609 a.C. Naqueles dias a nação achava-se envolvida com alguns atos de violência e também com idolatria. Atitudes estas que eram uma forma de indiferença e zombaria para com o próprio Deus, o Deus de Israel. Os estudiosos da Bíblia acreditam que Sofonias entregou esta mensagem provavelmente antes da reforma promovida pelo rei Josias para restaurar a casa do Senhor. Mas as palavras do capítulo 2 e o versículo 2 enchem-nos de entusiasmo quando o profeta declara algo muito pessoal, quando o profeta declara algo necessário que precisava ser feito por todos aqueles que acreditam no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui estão 3 orientações vindas da parte de Deus para o povo de Judá. Estas atitudes são essenciais também aos crentes nos dias de hoje, pois o contexto geral das Escrituras Sagradas nos deixam claramente este ensino. O primeiro é buscar o próprio Deus. Seus corações deviam voltar-se para Deus com profundo desejo de conhecê-lo e amá-lo como seu Senhor, como o Deus da aliança, como o Deus do concerto. O coração daqueles judeus deveria estar voltado para Deus, assim como o meu e o seu coração devem estar voltados para Deus. O meu coração, o seu coração, deve estar voltado completamente para Deus. Buscar a Deus é a primeira orientação. Buscai o Senhor, diz o texto, vós todos os mansos da terra. Vocês que colocam como obra principal diante de vocês o juízo de Deus. Em outras palavras, o profeta está dizendo, vocês que acreditam na justiça do Altíssimo, busquem a Ele. Mas a segunda orientação é buscar a justiça. Conforme definida na própria palavra de Deus, buscar a justiça como maneira de viver, como forma de vida. Jesus também falou desse assunto. Em Mateus 6,33, Jesus deixou claro que é preciso buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que, inclusive, ele tratou de cada uma delas nos versículos anteriores, nos seriam acrescentadas. Priorizar o reino de Deus em nossa vida é priorizar a justiça de Deus. Mas a terceira orientação desse texto é buscar a humildade, buscar a mansidão. Que coisa extraordinária! Reconhecer a própria insuficiência e a nossa necessidade que temos
de nos submeter ao Senhor, de nos prostrarmos diante dele, reconhecendo que dependemos dele. Jesus ensinou em Mateus 11, 29, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui o texto bíblico está dizendo que devemos buscar a mansidão, buscar a humildade. É interessante que ele começa dizendo: buscai o Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. E como resultado disso, o final do versículo nos ensina claramente, o final do versículo 2, aliás, o versículo 3, o final do versículo 3 diz claramente: porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O texto que estamos explorando tem uma referência no versículo 2, porque fala que a ira do Senhor viria sobre aquele povo e as terras adjacentes. Mas ao chegar no versículo 3, que é onde está o âmago da nossa meditação, temos essas três orientações. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, vocês que colocam por obra principal o juízo de Deus. Buscai a justiça, mas buscai também a mansidão. E há uma promessa: porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Em outras palavras, sereis guardados, sereis protegidos. Quanto à última recomendação, convém nos lembrar de Provérbios 15, 33, onde temos uma declaração maravilhosa, pois ali está escrito no texto sagrado de uma forma bem enfática: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. E é por isso que o profeta Sofonias, comprometido com Deus, comprometido com o reino de Deus, orienta a todos nós: busquem o Senhor, busquem a justiça, busquem a humildade. Que essas três orientações sejam pensadas, refletidas, colocadas em prática no meu e no seu viver, se queremos continuar guardados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, protegidos por Ele, vencendo nos dias maus, vencendo nos dias difíceis, vencendo as crises, suportando as tempestades, melhorando o nosso relacionamento com o nosso semelhante e, acima de tudo, buscando a graça de Deus para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, vivendo dentro do seu querer, caminhando com Deus até o dia de nos encontrarmos com Ele. E ali, diz a Bíblia, o veremos face a face, assim como Ele é. Que o Deus eterno nos ajude, nos abençoe, hoje e sempre. Amém.